Quando não posso contemplar teu rosto, contemplo teus pés. Através dos versos, das formas e cores, o olhar do artista recai sobre os pés. Nas obras do renascentista, o detalhe da anatomia. Esse companheiro que suporta o nosso peso e as aventuras do cotidiano é o assunto do bate-papo de hoje. O que te chama a atenção nesta obra? A gente vê aí uma criancinha, né, e a outra dando um beijinho no pé. Mostra como as pessoas valorizam, né, e como a gente tem ou deveria ter carinho e cuidado com os nossos pés, né? O pé é a base do nosso corpo. Então, se o pé não estiver bem, a gente não está bem. Isso tem repercussão em todo o corpo, nos joelhos, quadris, na coluna, na nossa postura, e influi diretamente na nossa qualidade de vida, né? E é muito comum as pessoas terem problemas nos pés? É extremamente comum e boa parte deles poderiam ser evitados. E quais são os principais problemas que as pessoas podem ter nos pés? A queixa mais comum no consultório é a fascite plantar, né? Outros problemas são problemas de deformidades na parte da frente dos pés, como os joanetes, as deformidades dos dedos, o neuroma de Morton, que são causados basicamente por sapatos inadequados e apertados. As mulheres são as que mais sofrem. Principalmente as mulheres. E os homens? Os homens são mais afetados por lesões relacionadas ao esporte, à sobrecarga também, mas é um padrão de lesões bem diferente. E o que é a fascite plantar? A fascite plantar é uma inflamação que ocorre na fáscia plantar, que é uma bainha que recobre os músculos da parte plantar do pé. Então, no momento que a gente apoia o pé, ela é uma das estruturas que suporta o arco plantar. Encurtamentos musculares na panturrilha, na parte posterior da coxa, que impedem a dorsiflexão do pé, acabam gerando uma tensão excessiva nessa face. Então isso acontece por sedentarismo, por diminuição de mobilidade, por deformidades que acabam causando alterações angulares no pé, que sobrecarregam essa face plantar. Essa tensão excessiva, ela causa micro-rupturas e que gera um processo inflamatório que vai se cronificando. Mas a gente já no início já começa a sentir alguns sinais. Quais são eles? O primeiro sintoma é dor. A dor geralmente se localiza nessa região próximo ao calcanhar. Mas ela pode ocorrer em qualquer parte da face plantar. Ela pode acontecer aqui no meio, até próximo dos dedos. Tu falaste em sedentarismo, mas existem outras causas além disso? Existem outras causas que são o sobrepeso, o excesso de atividade. O sedentarismo ou o excesso? É que o excesso de atividade gera uma sobrecarga aguda, né? Então acaba causando uma ruptura por uma sobrecarga sem ter o tempo necessário de recuperação. Então, geralmente, um exercício, muita caminhada, muita corrida, seriam os exercícios que mais poderiam provocar? Isso, muitas vezes a pessoa faz uma viagem, caminha lá 10, 12 horas por dia durante uma semana, duas, e volta com muita dor no pé. E aí o que ela tem que fazer? Isso é uma sobrecarga aguda. Isso pode ser, essa dor pode ser por fascite plantar, pode ser por outros problemas também, mas isso caracteriza uma sobrecarga aguda e a gente tem que investigar qual é a causa, né? E gelo nesse momento pode usar se está sentindo alguma dor aguda? O gelo é, a princípio, a melhor medida para dor aguda. A fascite plantar, ela pode durar 1 mês, 2 meses, 6 meses, até 1 ano. Ela tem uma tendência de se resolver com o tempo, mas às vezes pode ser bem demorado. Sapatos inadequados também podem causar fascite plantar? Os sapatos inadequados para fascite plantar são as rasteirinhas e as sapatilhas em uso excessivo. No verão aumenta muito a incidência de fascite plantar, porque as mulheres passam de chinelo de dedo, de rasteirinha, de sapatilha, e muitas vezes achando que estão usando um calçado muito mais adequado. Na verdade, esse calçado causa uma certa sobrecarga, principalmente quando aquela mulher está acostumada a usar salto alto e ela já tem um encurtamento muscular posterior. Quando ela passa a usar o sapato baixo, ela causa uma sobrecarga excessiva. Então, o ideal é ficar variando de calçado ou sempre usar algum saltinho? Qual é o mais adequado?
O ideal é buscar um calçado que não seja exagerado para nenhum lado. Os calçados mais anatômicos, eventualmente sem salto ou com um salto baixo, com uma base mais larga, com uma frente mais ampla, que não sejam apertados. Na verdade, muito dos problemas são causados porque as pessoas não sabem comprar calçado, né? O que ela deve, então, prestar atenção na hora da compra? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a gente não tem um número. O número, cada fábrica tem a sua numeração. Então a gente tem que esquecer o número e prestar atenção no tamanho do calçado em relação ao nosso pé. O nosso pé tem uma forma e o calçado tem outra. Então o nosso pé tem que estar adaptado e tem que estar confortável dentro desse calçado. Então a gente não pode comprar aquele calçado esperando que ele vai ceder, não pode comprar o calçado que não ficou confortável no dia ou naquele horário. O horário correto de comprar o calçado é mais no final do dia, porque o nosso pé incha ao longo do dia, então a gente experimenta de manhã e ficou bom, chega de noite, na hora de ir para a festa, quando vai colocar, o calçado está apertado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é proibido usar salto alto, não é proibido usar sapatilha, o ideal é que se use o máximo de tempo possível calçados mais anatômicos, com mais estrutura, mais confortáveis, e se pode usar outros tipos em situações variadas, né? Quais são os tratamentos para a fascite plantar? O tratamento para fascite plantar é baseado principalmente em alongamentos, fisioterapia, adequação dos calçados e uso de órteses, às vezes palmilhas também, para corrigir qualquer desalinhamento ou alterações na pisada. E os homens, o que é mais comum acontecer com eles? Os homens são mais acometidos por lesões traumáticas e relacionadas à prática do esporte, né? A lesão mais comum em toda a prática desportiva é o entorse de tornozelo. E o entorse de tornozelo é uma lesão muitas vezes negligenciada, né? E subtratada, a gente diz. Pois é, torce, bota um gelo, às vezes automedicação anti-inflamatória e vai levando. E aí, o que pode acontecer? A gente sabe que de 20 a 40% dos entorses a longo prazo evoluem com algum tipo de sequela, com uma dor persistente, com uma instabilidade crônica que leva a pessoa a fazer entorses de repetição e, no final das contas, acaba levando ao comprometimento dessa atividade física, né? Então, o que tem que fazer é sempre procurar um médico, sempre avaliar, ver qual é o grau dessa lesão e fazer um tratamento adequado. Porque, às vezes, um mês e meio de tratamento bem feito previne uma sequela que depois vai levar a um comprometimento muito maior. Então, chegar um mês ou dois depois, dizendo que eu fiz um entorse de tornozelo, achei que ia ficar bom e não fiquei. Bom, a gente já perdeu a chance de tratar na fase aguda, a gente já perdeu o melhor momento para fazer um tratamento adequado. Se jogou futebol, torceu o pé e saiu do jogo, tem que sair dali e procurar uma emergência. E as deformidades são também problemas muito comuns? O joanete é a deformidade mais comum, é o dia a dia do consultório, é o dia a dia dos problemas que a gente acaba operando, é o joanete e as deformidades em garra dos dedos, né, que geralmente ou é uma consequência do joanete em si ou são problemas que estão associados. Qual é a causa do joanete? O joanete tem basicamente duas causas principais. Existe o fator genético, que é familiar, que é hereditário, que muitas vezes crianças, pacientes chegam com 15 anos no consultório e dizem assim, ela tem joanete desde 1 aninho. Então isso é um fator anatômico, não é o calçado que é culpado por isso, porque ela já tem muito antes de usar calçado. Esses casos são os casos mais difíceis, mas felizmente mais raros também. A outra causa principal são os calçados, e que é o responsável pela maioria dos casos, que é a mulher que desenvolve depois dos 30, 40 anos, e que tem um histórico de ter usado salto alto por muito tempo, e muitas vezes quando chega na consulta até ela já não usa mais. Mas depois que a deformidade iniciou, é difícil reverter, né? Mas ela continua avançando ou ela estaciona? Ela tem uma tendência a progredir, mesmo que se deixe de usar o salto. Porque uma vez que ela iniciou, ela causa um desbalanço das estruturas tendíneas e ligamentares que tende a progredir essa deformidade. Além do joanete, qual é o outro problema comum? Bom, a gente tem, além das deformidades também dos pequenos dedos, a gente tem o neuroma de Morton, que é uma compressão nervosa que acontece na região do antepé, que geralmente se manifesta com dor na região plantar, embaixo do pé, na parte da frente, e irradiando para os pequenos dedos, com dormências, sensação de choque, alterações de sensibilidade. Qual é a causa? A causa do neuroma é compressão. Então o nervo passa entre os metatarsos e é comprimido. Essa compressão se dá pelo uso de calçado estreito ou por calçado com solado muito baixo. O salto alto, que
descarrega a maior parte da pressão na parte da frente do pé também está associado com esse problema. Bom, então a prevenção basicamente passa muito pelo calçado. Com certeza. Todos esses problemas que a gente falou até agora. Da maioria desses problemas, um calçado adequado ajuda bastante a prevenir. Cuidados com excesso de atividades inadequadas, com sobrepeso, e procurar sempre o médico numa fase mais inicial para que se possa instituir medidas não cirúrgicas, né? Porque na maioria das vezes a gente acaba chegando ao ponto em que só a cirurgia resolve.